Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. Corinthians se prepara para o jogo de sábado contra o Bahia, lá na Arena Fonte Nova, em Salvador, e o Vanderlei Luxemburgo terá problemas. Quem vai ser o substituto do Roger Guedes? A gente vai comentar aqui e saber o que o Vanderlei pode fazer nesse jogo. Vamos falar também sobre a busca por um lateral esquerdo. O Corinthians segue no mercado da bola e, claro, que é uma posição bastante carente no Corinthians e que o torcedor vem pedindo insistentemente por uma contratação. E a gente vai falar sobre isso. E vamos falar também sobre a possível saída do Roger Guedes para o futebol árabe. Desta vez, o Duílio admite que o jogador pode sair porque existe um acordo de cavalheiros, digamos assim. Isso pode facilitar a saída do Guedes para o mundo árabe nos próximos dias, ainda nesta sequência aí de temporada. Vamos falar sobre isso e muito mais aqui no 12 em Campo. Seja bem-vindo, eu sou Ivan Andrade, se inscreva aqui no canal. Muito bem, do direto ao assunto, nesta quinta-feira, dia 20 de julho, a gente começa falando do jogo de sábado contra o Bahia, lá em Salvador. Jogo importante, jogo que para o Corinthians tem muita importância, porque Corinthians e Bahia brigam diretamente ali pelas últimas colocações do campeonato, né? Não estão na zona do rebaixamento, mas muito próximo da zona do rebaixamento. Então é um jogo que vale muito para as duas equipes dentro de Campeonato Brasileiro, e para quem tem alguma pretensão, esse jogo é importantíssimo somar 3 pontos. E o Vanderlei vai para Salvador com um desfalque certo, importante, que é o Roger Guedes. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o jogador fica fora. Por isso até viajou para Lima, no Peru, eu estou falando de Quito é no Equador, viajou para Lima e ajudou o Corinthians na classificação na Copa Sul-Americana. Então fica fora do próximo jogo contra o Bahia. Matias Rojas, esse vai ser titular, está de volta, assim como Yuri Alberto, assim como o Cássio, os jogadores que foram poupados no jogo contra o Universitário pela Copa Sul-Americana. Então, os titulares estarão de volta, e aí Matias Rojas fazendo a sua segunda partida com a camisa do Timão. Será que vai arrebentar de novo, como fez na estreia? Bom, mas o problema é o Roger Guedes lá na frente, com o Roger suspenso. O Corinthians não tem muitas opções, né? Ou talvez não tenha nenhuma opção com características do Roger Guedes dentro do elenco. Por isso, sempre a necessidade de reforços, a necessidade de contratação de jogadores ali para a posição. No lugar do Guedes, o que o Vanderlei poderá fazer? De repente, o Pedro, ele ainda se recupera de lesão. Não sabemos se ele terá ou não condições de jogo e se poderá ser relacionado. Wesley, pode fazer essa função ali pelo lado esquerdo. E é uma tendência que isso aconteça, né? Já que o Matias Rojas vai jogar, né? Não se sabe ainda a condição do Renato, se o Renato terá ou não condições de jogo. Saiu sentindo uma dorzinha na perna na última partida que entrou em campo. Então a gente não sabe a real situação do Renato. Aparentemente tudo bem, aparentemente foi só precaução mesmo. Renato jogando, não sei se ele mantém o Matias Rojas ali no meio campo. De repente o Matias pode cair pelo lado direito, o Wesley pela esquerda e o Yuri Alberto mais centralizado. O Yuri que voltou a marcar gols, tirou um pouco daquele peso que vinha sofrendo. Então pode pintar um Wesley aí na partida contra o Bahia. Talvez seja o único jogador ali hoje que possa fazer essa função. Então, fica aí uma expectativa grande com relação a isso, do Wesley fazer ali o lado esquerdo do time, já que o Roger Guedes está suspenso, né, e vai ficar fora dessa partida. O que você acha? Deve ser o Wesley? Eu quero saber sua opinião aí no chat, quero que você comente aí nos comentários, e me diga quem pode ser o substituto do Roger Guedes, na sua opinião. E por falar em jogadores que precisam reforçar o elenco, o Corinthians segue na busca por um lateral esquerdo.
né? O Alan Rodrigues, jogador paraguaio que está no Rosário Central, né, da Argentina, se eu não estou enganado, o Vanderlei viu com muito bons olhos esse jogador, não tem nenhum tipo de negociação aberta até o momento, mas é um jogador que o Corinthians está observando melhor e que é jovem, né? Tem só 22 anos de idade, tem um valor baixo no mercado, dentro daquilo que a gente fala do futebol hoje. O futebol são sempre milhões e milhões e milhões. O Alan Rodrigues tem um valor pequeno no mercado, né? Que chega ali próximo dos 13 milhões de reais, né? Então não é um valor alto, como foi o caso ali do Fausto Vera, que foi um jogador, claro, que custou um pouquinho mais, custou quase 30 milhões de reais ao Corinthians, mas tem um valor de mercado muito maior. Então o Corinthians vai buscar jogadores jovens no mercado para ter um poder de revenda maior. Não adianta trazer jogador com 30 anos hoje, se quiser pensar em ganhar dinheiro lá na frente. Com os jogadores mais jovens, o Corinthians poderá sim fazer caixa e ter uma boa revenda aí no futuro. Mas alguns nomes sempre são comentados, né? O Corinthians já falou de tantos nomes na lateral esquerda, tantos nomes que já surgiram e nenhum avançou. O Corinthians segue com o Fábio Santos e com o Matheus Bidu. E agora com essa possibilidade aí do Alan Rodrigues, jogador de 22 anos de idade, que é paraguaio e atua no Rosário Central da Argentina. Não sei se você conhece o jogador, se conhecer, comenta aí para mim o que você acha dele, o que você acha da possibilidade dele defender o Timão, tá bom? Quero saber a sua opinião aí. Para a gente encerrar o assunto, deixa eu só fazer uma correção aqui antes de colocar na tela. Pronto, coloquei aqui. Tinha trocado um R por um F. Vamos lá. O Duílio, ele admite que o Roger Guedes pode sim deixar o Corinthians para o futebol árabe. E admite de que forma? O Roger Guedes, quando veio para o Corinthians, ele abriu mão de dinheiro, abriu mão de muita coisa, pagou multa rescisória para vir jogar no Corinthians. E, claro, isso gera um acordo de cavalheiros, né? Existe a palavra que o Duílio deu ao Roger Guedes de que, num futuro, e esse futuro é agora, se pintasse uma boa proposta para o Roger Guedes, o Corinthians facilitaria a saída dele, em função disso que aconteceu em 2021, do Roger Guedes ter concordado em abrir mão de valores, por pagar multa rescisória, enfim, ele abriu mão de um bom valor, de um bom dinheiro para defender o Corinthians. E aí, diferentemente de outros jogadores que podem ser negociados, como o Murilo, como o Fausto, são sempre nomes que acabam pintando aí como uma possível negociação. Com o Roger Guedes é diferente. O Duílio admite que poderá facilitar a saída dele e a decisão é do Roger Guedes. A decisão será dele. Se o Roger Guedes receber uma proposta, e essa proposta parece que já existe para o Paulo Pitombeira, que é o agente do jogador, se for boa para o Roger Guedes, para o seu staff, e claro, não for ruim para o Corinthians não colocará nenhuma dificuldade na liberação do Guedes em função disso, né? Por esse acordo de cavalheiros que as partes acabaram firmando aí em 2021. Então o Duílio admite que pode sair sim o Roger Guedes, desde que ele queira, desde que ele concorde e também, claro, que não seja uma negociação ruim para o Corinthians. O Corinthians pagou, na época, ao Roger Guedes 16 milhões e pouquinho de reais, valores que estão sendo pagos, né, até agora. Esses valores estão sendo divididos ali em salário, em premiações, enfim. O Corinthians não pagou isso de vez ao Roger Guedes. Então, pintando de fato uma proposta oficial, e parece que o Al Nassr está na frente em relação a isso, né, porque tem o fundo lá de investimento que detém 75% dos clubes árabes lá de... isso dá mais ou menos isso. Ele cuidando ali de Al Hilal, de Al Nassr, enfim, de vários clubes no futebol árabe. O Al Nassr está na frente na questão do interesse pelo Guedes. E aí, claro, vai pesar muito a decisão dele. Jogar ao lado do Cristiano Ronaldo, ter uma condição salarial muito melhor. Enfim, o Roger Guedes
já é um jogador mais experiente, né, do que a garotada do Corinthians hoje, já tem 27 anos de idade, então é importante também pensar no futuro. A decisão vai ser dele, e o Duílio disse que não vai colocar nenhuma dificuldade caso o Roger Guedes aceite uma proposta que venha de fora. Comenta aí, e claro, o Corinthians terá que buscar um novo atacante no mercado. Quero saber sua opinião sobre o Guedes, deixa no comentário aí, a gente volta mais tarde, no final do dia, com mais vídeo, com mais informações do Corinthians aqui para você. Valeu, grande abraço a todos, deixa o like antes de sair. Abraço, tchau.